é dado toda a honra, é dado toda a glória e também é dado todo o louvor. Meus irmãos, recebam a todos a paz do Senhor. Amém. Recebam a paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes com Jesus, digam amém. Amém. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo a sua misericórdia, ela dura para todo sempre. Em todo tempo seja alvo os nossos vestidos e que nunca falte o óleo da unção sobre as nossas cabeças. Bom é estarmos na casa de Deus, bom é estarmos nesse ambiente espiritual para juntos adorarmos, para juntos glorificarmos e para juntos bendizer aquele que é digno de honra e também é digno de toda a glória. Bom é estarmos na casa de Deus, bom é estarmos reunidos em uma só fé, em uma só união, em uma só comunhão e também em uma só adoração a Deus. Coisa boa é estarmos na presença de Deus. Não existe outro lugar se não estarmos na casa de Deus. O salmista, no Salmo 122, ele vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E a nossa alegria e o nosso prazer é estarmos na casa de Deus. Eu costumo a dizer que é bom estarmos na casa do Senhor. Eu costumo dizer que o povo evangélico é o povo mais privilegiado por Deus. Por quê, pastor? Porque estamos aqui. Porque quantos queriam estar aqui e não pode? Quantos agora estão no leito de uma UTI? Quantos agora está desenganado pelos médicos? Quantos agora estão dentro de uma prisão que não pode sair? E você está aqui, né? Você deitou, você dormiu, você levantou, porque a mão de Deus tem te sustentado. E coisa boa é estarmos na presença de Deus. Eu costumo dizer que o crente ele tem 1000 motivos para adorarmos o nome do Senhor. Coisa boa é estar com os irmãos aqui nessa noite, conhecendo mais uma partícula do povo de Deus que irá morar no céu no dia do arrebatamento da igreja. Que Deus abençoe essa casa, que Deus abençoe essa igreja, que Deus abençoe a pastora presidente dessa casa, pastora Valéria, Fernandes, que Deus continue abençoando ela. Ela não está aqui, mas eu deixo o meu abraço, o meu carinho, que Deus continue abençoando meu amigo, pastor Endel Santos, já tem um bom tempo que nós temos uma amizade, desde ali do setor 14, que Deus continue abençoando a sua família, meu amigo, que Deus continue abençoando a sua casa, a sua esposa, os seus filhos e o seu ministério. Que a mão de Deus continue te prosperando por onde tu andares. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero convidar os irmãos, para aqueles que trouxeram a Bíblia, abra no segundo livro do profeta Samuel. Livro do profeta Samuel, localize o capítulo de número 9. E eu quero fazer menção do verso ou do versículo de número 4. Segundo livro histórico do profeta Samuel, capítulo de número 9, e eu quero fazer menção do versículo de número 4
Deus seja louvado, Deus seja glorificado nessa noite. Segundo livro histórico do profeta Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 4. Aqueles que encontraram, digam amém. Amém. Que diz assim o texto: E o rei disse a ele: Onde está ele? Ziba disse ao rei: Eis que está ele em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou buscá-lo e trazer da casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Ora, quando Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, chegou até a Davi, e ele caiu sobre a sua face em terra, e Davi disse-lhe: Mefibosete, e ele respondeu: Eis-me aqui, teu servo. E você diz amém. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, dobro a atenção dos senhores e também das senhoras para a poderosa palavra do eterno bom Deus, palavra essa que é viva e eficaz, é mais que penetrante de uma espada de dois gumes. Mas o texto que ora acabamos de fazer menção, acabamos de fazer uso de uma história bíblica. Eu confesso aos irmãos que eu tinha outro sermão para pregar aqui nessa noite, mas quando eu cheguei aqui, no decorrer do culto, Deus foi falando com os irmãos e com as irmãs, e eu estava ali atrás inquieto, e quando o Espírito do Senhor falou claramente dentro da minha alma, dentro do meu coração, acerca desse texto. E eu não sou besta em nada, quem manda pode e quem tem juízo obedece, porque estamos aqui não para fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Bem verdade que estamos em um culto, o culto direcionado, culto da família. E é bem verdade que eu me atrevi a pegar esse texto do capítulo de número 9, do conhecimento dos meus irmãos e também das minhas irmãs. Texto esse que, se eu perguntar aqui, quem já ouviu, quem já parou para meditar dentro desse contexto e também dentro desse texto esse que já ouvimos pregadores, pastores ou aquele que vai ser o orador, aquele que vai ser boca de Deus para a sua igreja. Esse texto é temas de mensagem, temas de louvor, e é bem verdade que o capítulo de número 9 do livro de segundo livro do profeta Samuel narra-nos, conta uma história essa que já ouvimos falar, já ouvimos ser pronunciado por nós que pregamos. Quem aqui não já viu um pregador,
na hora do seu sermão, na hora da sua prédica, ele citar o livro do profeta Samuel, no seu capítulo de número 9, que vai nos narrar, que vai nos contar acerca de a história de um homem chamado Mefibosete. Quem foi Mefibosete na Bíblia? Mefibosete era filho de Jonatã e neto do primeiro rei chamado Saul. Todos nós sabemos que vai entrar o período dos reis de Israel. Esse período está falando o período da monarquia. Todos nós sabemos que esse período é o período dos reis de Israel. O povo vai sair do período chamado teocracia e o povo vai entrar no período da monarquia. O período da teocracia é o período que o próprio Deus, o próprio Senhor governava no meio do povo. Todos nós sabemos que esse período da teocracia foi no período após da morte de Josué. E todos nós sabemos que Josué foi aquele que substituiu o maior líder que Israel teve, chamado Moisés. Todos nós sabemos que após da morte de Moisés, Deus vai confiar a liderança do povo às mãos de Josué. Todos nós sabemos que após das 3 conquistas das 3 cidades que Josué com o povo de Israel, ou como você conhece, o povo israelita, eles conquistaram as maiores 3 cidades. Primeira cidade, a cidade de Jericó. Segunda cidade, a cidade de Ai. E a terceira cidade, a cidade de Jerusalém. Todos nós sabemos que existia 3 reis. Primeiro rei que governava sobre a cidade de Jericó se chamava Maleque. A seu rei que governava na cidade de Ai era o rei chamado Durgal. E o terceiro rei que governava sobre a cidade de Jerusalém era um rei, chamado, esse rei é um rei totalmente idólatra. Mas pasme os senhores e também as senhoras, que foi nessa peleja que Josué orou e o sol parou. Isso é nada mais que o poder do próprio Deus no meio do seu povo. Todos nós sabemos que após que o povo israelita conquistou essa cidade, Josué vem a morrer, Josué vem a falecer, e todos nós sabemos que vai levantar uma geração que não conhecia o Deus de Josué e também não conhecia a Josué. Essa geração é uma geração que está no livro dos Juízes, no período dos 12 juízes de Israel, que Deus levantou para julgar e para livrar o seu povo das mãos dos seus inimigos. Todos nós sabemos que o povo israelita, essa geração que está sendo levantada, é uma geração, um povo ingrata. Por quê, pastor? Porque essa geração não sabia agradecer
ao Senhor. Era mais ou menos assim: quando o povo estava na bênção, o povo não sabia agradecer. Então chega um período que o próprio Deus vai entregar o povo nas mãos dos seus inimigos. Então agora o povo estava sendo massacrado, o povo estava sendo humilhado pelos próprios inimigos. Então o povo se chegava a Deus. Foi mais ou menos assim. De verdade que o povo, todas as vezes que estava nas mãos dos inimigos, ele se chegava a Deus, mas quando estava na bonança, virava as costas para Deus. Então a Bíblia vai nos dizer que Deus vai levantar homens com espírito de juízes, e todos nós sabemos que esses juízes são Otiniel, Ude, são Jefité, Débora e Baraque, e assim sucessivamente. Mas pasme os senhores e também as senhoras, que vai chegar um período que Deus necessitava de levantar profeta, de levantar sacerdote e também de levantar juiz. Então a Bíblia vai nos dizer que no capítulo de número 1 havia um homem em Ramafraim chamado Eucana. Quem era Eucana? Quando você lê a Bíblia, Eucana era da classe dos filhos de Corá. Quem aqui não vai se lembrar? Olha, os filhos de Corá. E quem aqui não vai se lembrar de Corá? Quem foi Corá na Bíblia, pastor? Corá nada mais, olha, que foi aquele que foi separado pelo Senhor da tribo de Levi para ser levita da casa de Deus. Mas chegou um período que se levantou Coré, Abirão e Datã contra o ministério de Moisés e de Arão. Não queria obedecer os princípios de Deus, não queria respeitar os mandamentos de Deus. Então a Bíblia vai nos dizer que a história de Abirão e Datã e Coré não foi uma história boa, e o próprio Deus abriu a terra e consumiu Abirão, Datã e Coré. Todos nós sabemos que quando nós olhamos para a Bíblia, esses foram separados pelo Senhor para atrair a presença de Deus para o meio do povo. Todos nós sabemos, aleluia, que os filhos de Coré, ou como conhecido, os coraitas, todos nós sabemos que esses homens foram separados pelo Senhor para, aleluia, para ajudar dentro do tabernáculo. Mas os senhores sabem que houve, aleluia, um período, aleluia, dos levitas também, aleluia, que carregavam a arca da aliança. Mas isso aqui é outra mensagem. Todos nós sabemos, senhoras e senhores, que quando nós olhamos pela Bíblia, observamos que havia um homem chamado Eucana. A Bíblia vai nos dizer que Eucana tinha uma esposa por um nome chamado Ana. A Bíblia vai nos dizer que Deus provém provar a Ana, serrando a sua madre. E os senhores sabem o tanto quanto eu que existe uma grande diferença da palavra serrar, porque existe duas palavras do dicionário, aleluia, o serrar com a letra S e o serrar com a letra C. E é bem verdade que Deus serra
aleluia, na começa não poderia dar filho, Ana não poderia conceber, Ana não poderia gerar, e dentro da casa de Deus havia 2 homens, sacerdote, e o sumo sacerdote chamado Eli, e Ofni e Finéias. Todos nós sabemos que na ordem, aleluia, no costume judaico, uma mulher que não poderia gerar, uma mulher que não poderia conceber, era visto como uma mulher amaldiçoada. Então, pela lei judaica, se a primeira mulher não poderia dar filho, o seu esposo tinha o direito de casar pela segunda vez. A Bíblia vai nos dizer que agora Eucana, aleluia, se casa com Penina. Todos nós sabemos, aleluia, que agora Penina começa a irritar Ana, porque Ana não poderia conceber, Ana não poderia gerar, Ana não poderia, conceder o desejo do seu marido. Quem aqui não vai se lembrar da história de Abraão, de Sara e também de Agar? Quem foi Agar? A serva de Sara. A Bíblia vai nos dizer, que Sara já estava velha, Abraão também já está velho. Então Sara vai dar a aval, para Abraão se deitar com Agar. A Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que agora Penina engravida. Mas pasme os senhores e também as senhoras, que quando nós olhamos para o texto, observamos que agora, aleluia, observamos dentro das escrituras sagradas que agora Penina começa a irritar Ana, dizendo: Ana, eu tenho, você não tem, eu posso, você não pode. Então Ana coloca um propósito no seu coração de subir no templo. A Bíblia vai nos dizer, que havia uma cadeira sacerdotal, e essa cadeira, quem está se sentando é o sumo sacerdote chamado Eli. Ele olha para Ana, Ana já estava amargurada de espírito, Ana já estava triste, porque Ana não conseguia abrir a sua boca, Ana não poderia, não conseguia, só falava de lábios. A Bíblia vai nos dizer que no capítulo de número 1, versículo de número 10, e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. A Bíblia vai nos dizer que agora Ana, ela coloca um propósito no seu coração e também o voto. Pasme os senhores e também as senhoras, que esse voto que Ana vai fazer é um voto do Nazireu. E qual é o voto do Nazireu, pastor? Todos nós sabemos que o Nazireu no Antigo Testamento era um homem separado, era um homem separado pelo próprio Senhor. E todos nós sabemos que Ana vai fazer um voto a Deus, mas também vai fazer o voto do Nazireu. E o voto de Ana era: Senhor, se o Senhor se lembrar da tua serva e conceder o desejo da tua serva, lhe dar um filho, aleluia, colocarei na tua casa por os longos dias. E primeiro, Senhor, não colocarei, não passarei a navalha na sua cabeça, não beberei bebida forte. Olha, todos nós sabemos
sabemos que o voto do nazireu era, primeiro, não poderia passar a navalha na sua cabeça. O nazireu não poderia beber bebida forte e o morto não poderia tocar nele. Todos nós sabemos que existia dentro da Bíblia 3 nazireus na Bíblia. Primeiro, aleluia, chamado Sansão. Sansão é um nazireu. Segundo, Samuel foi um nazireu, e Jesus foi um grande nazireu no Novo Testamento. Mas pasme os senhores e também as senhoras, que Jesus, ele quebra algumas regras do nazireu. Todos nós sabemos que quando nós olhamos para a Bíblia, Deus concede o desejo do coração de Ana, abrindo a sua madre. Mas a Bíblia vai nos dizer que Eli olha para Ana e diz: Ana, aparte de ti esse vinho. Então agora Ana olha para o sacerdote Eli e diz: não, meu Senhor, não tenha-me como mulher de Belial. Eu não estou embriagada de vinho, mas eu estou embriagada em espírito. Então Eli, no capítulo de número 1 do livro de Samuel, versículo de número 17, Deus vai usar a boca de Eli e vai dizer: vai em paz, e o Deus de Israel concederá o desejo do teu coração. A Bíblia vai nos dizer que Ana, quando chega, Ana, aleluia, Eucana vê Ana como mulher. A Bíblia vai nos dizer que agora Eucana se habita com a sua mulher. Ana engravida. A Bíblia vai nos dizer que Ana coloca o nome do menino chamado Samuel. Todos nós sabemos que o nome Samuel vem do original do hebraico, que quer dizer Deus ouve. Todos nós sabemos, olha, que Samuel, Ana sobe até o templo. No capítulo de número 2, a Bíblia vai nos dizer que agora Ana sobe até o templo. Aleluia. Quando Ana sobe até o templo, a Bíblia vai nos dizer que Eli, na minha conjectura, ele olha para Ana e diz: mulher, o que tu veio fazer aqui? Então agora Ana, no capítulo de número 1, versículo de número 27 do livro de 1 Samuel, Ana vai dizer: aleluia, se lembra de mim, Eli. Talvez ele diz: é tu, né, que veio aqui, aleluia, orou. Então Eli, eu vim aqui. Talvez ele perguntou: quem é esse menino? E Ana vai dizer: e por esse menino orava eu, e Deus concedeu a minha petição. Todos nós sabemos que Ana agora, no capítulo de número 2, ela levanta um cântico para o Senhor, agradecendo pelo que o Senhor tinha feito a Ana. A Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que agora Samuel cresce na presença do Senhor. Todos nós sabemos que Ofni e Finéias, o filho do sacerdote Eli, não queria saber das coisas de Deus. Então a Bíblia vai nos dizer que agora eles pegam a arca, vai para a guerra, a arca é tomada. A Bíblia vai nos dizer que a mulher de Ofni dar a luz ao filho e coloca o nome dele de Icabote. A palavra Icabote quer dizer fosse a glória. A arca de Deus não está mais no meio
meio do povo. A presença de Deus não está mais no arraial. Então vai passando anos, vai passando, aleluia, meses. Então o povo chega até Samuel, porque Samuel foi profeta, foi sacerdote e foi juiz. Então agora Samuel, o povo chega até Samuel e diz: Samuel, nos prepara um rei, nós precisamos de um rei. Então Samuel, como um bom sacerdote, vai, aleluia, levar a necessidade do povo para com Deus. Então disse Samuel: o povo não só te rejeitou, Samuel, mas o povo também me rejeitou. Então prepara um rei. A Bíblia vai nos dizer que Deus escolhe Saul. Todos nós sabemos da trajetória de Saul. Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Todos nós sabemos que Saul é ungido, Saul é escolhido. Aleluia, Saul foi um homem separado. Mas pasme os senhores e também as senhoras, aleluia, por causa da necessidade do povo, Deus ungiu a Saul como rei. Todos nós sabemos que Saul começou bem, mas terminou mal. Todos nós sabemos que Saul morreu na mão dos inimigos. Mas pasme os senhores, é também a senhora que Deus unge Davi como rei. Segundo o seu coração, Deus unge Davi. E Davi foi o único rei que teve 3 unções. Primeira unção na casa do seu pai, segunda unção no vale de Hebron, e terceira unção em toda em Israel. Aí vai se cumprir os Salmos de número 23. Olha quando Davi diz: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A Bíblia vai nos dizer que quando Davi reina, olha, com 30 anos de idade, quando Davi assume o trono, Davi vai chamar o seu servo chamado Abiatar. Quando ele chama Abiatar, ele pergunta: Abiatar, onde está a arca? Onde está a presença? Eu não posso reinar sem a presença. Davi se preocupou de trazer a presença de Deus para o meio do povo, porque a palavra presença quer dizer habitação. A palavra presença quer dizer Deus presente no meio do seu povo. Se lembra de Moisés no capítulo de número 33 do livro de Êxodo? A Bíblia vai nos dizer que Moisés disse: Senhor, eu não quero anjo, eu não quero arcanjo, mas eu quero a tua presença. Aí entra o capítulo de número 33, versículo de número 14. Deus disse: irá a minha presença para fazer descansar. Aí Moisés disse: Senhor, eu não quero a tua presença, eu não quero anjo, eu não quero arcanjo. Se a tua presença não for no meio de nós, não nos faz sair daqui. A Bíblia vai nos dizer, irmão, que Davi traz a arca. Aí vai se cumprir, pastor Endel, o capítulo, livro de Salmos, de número 24, quando Davi está conduzindo a arca para Jerusalém. Aleluia, Davi vem dizendo, e o povo também vem dizendo: levantai, ó portas eternas, levantai as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? É o Senhor forte, poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Mas isso também está virado para Jesus, quando ele sobe até o céu. No dia que Jesus ressurgiu dos mortos, ele vai deixar uma promessa para a igreja, e a promessa é: eu subirei para o Pai, mas eu não vou te deixar órfão, eu rogarei ao Pai. E a palavra rogar quer dizer pedir
pedir, suplicar. Jesus está dizendo: eu não vos deixarei órfãos, eu pedirei ao Pai, eu rogarei ao Pai que me manda outro. Outro no grego quer dizer iron, semelhante, igual. Pastor, quem é esse? Esse é o Espírito Santo que desceu lá do livro de Atos capítulo 2. A Bíblia vai dizer assim: e se cumprindo de Pentecoste, estava todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu o vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa que estava sentado, e foram vistas línguas repartidas como de fogo. A Bíblia vai dizer no livro de Atos capítulo 2 versículo 4, vai dizer: e todos foram cheios do Espírito Santo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aí vem Paulo escrevendo na sua carta à igreja, aleluia, de Éfeso, capítulo de número 5, versículo de número 18, vai dizer: não se embriagueis com o vinho que haja contenda, mas enchei-vos, o Espírito Santo. Fique de pé. Manaraio Alamanasievia Elamau e Calassória Minaravaia Terio Calassúria Marraio Reminara Calassória Alabaracancio Reminaragácia Elabaravácia Cancio Reminácia. É o Espírito Santo está aqui nessa noite. Pastor, qual é a função do Espírito Santo? Ele é o consolador da igreja. Ele é o consolador da igreja. Ele é a terceira pessoa da Trindade. E ele é, pastor, a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor, ou o Espírito Santo, intercede por mim, por você, em gemidos inexprimível. Ele intercede por mim, ele intercede por você, ele intercede pela tua casa, ele intercede por esse ministério, ele intercede. Ele está dizendo: pode chorar que eu estou aqui para te consolar, pode chorar que eu estou aqui para te abraçar. E o Espírito Santo está dizendo: hoje é noite de restauração. O que você perdeu, eu estou restituindo nessa noite. Elamanas. Os céus estão me abaixo, eu já vou entregar para o pastor Wendel, mas os céus estão me impulsionando a dizer aqui nessa noite que ele está abraçando essa igreja. Ele está abraçando essa igreja. Ele está dizendo: entrou gente aqui nessa noite, Senhor, eu só preciso de um abraço. E os céus estão me direcionando a dizer: receba o abraço do Espírito Santo, receba o renovo do Espírito Santo. Se prepara, ele vai restituir o que você perdeu. Meu Deus, ainda de pé. Xalibre andarawats, quebre plofergue piande, anda seplave, anda blavaua. Senhor Deus, aqui está a tua igreja que recebeu a ministração da palavra. Pai, em nome de Jesus, confirma em cada coração, confirma a mensagem que foi pregada. Meu Deus, derrama, continua derramando sobre cada